Você costuma criticar as pessoas? A chamada crítica construtiva é realmente benéfica? Como eu disse para vocês, e como eu tenho dito, eu vou reportar aquilo que eu tenho escrito para ajudar a gente a entender um pouquinho a respeito disso. Nos célebres dizeres de Dale Carnegie, aprende-se: você conhece alguém a quem deseja modificar, aconselhar e melhorar? Excelente, isso é muito bom. Estou inteiramente a favor. Mas por que não começar por si mesmo? De um ponto de vista eminentemente egoísta, é muito mais proveitoso do que experimentar melhorar os outros. Sim, e um pouco menos rigoroso. Não se queixe da neve no telhado da casa do seu vizinho, quando a soleira da sua porta não está limpa, disse Confúcio. Se você e eu quisermos evitar amanhã um ressentimento que poderá prolongar-se por décadas e durar até a morte, sejamos indulgentes e não critiquemos, pois assunto nenhum justifica a crítica. Quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica, estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo sentimento, pelo orgulho, pela vaidade. Benjamin Franklin, um tanto descontrolado na sua juventude, tornou-se diplomata, tão hábil no lidar com as pessoas, que foi nomeado embaixador americano na França. O segredo do seu sucesso? Não falava mais de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se, e a maioria dos idiotas faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra a sua grandeza, na opinião de Carlyle, pelo modo como trata as pessoas, como trata os pequenos, os simples. Bob Hoover, famoso piloto de teste, bastante solicitado para realizar acrobacias aéreas, depois de uma dessas demonstrações em San Diego, voltando a casa em Los Angeles, olha o que ele declarou: a 300 pés de altura, como descreveu a revista especializada Flight Operations, ambos os motores da aeronave repentinamente pararam. Através de uma manobra hábil, ele conseguiu aterrissar e, embora ninguém se tenha ferido, o avião ficou bastante danificado. Após proceder à aterrissagem, a primeira providência de Hoover foi examinar o tanque do avião. Tal como suspeitara, o aparelho da Segunda Guerra Mundial tinha sido abastecido com combustível de jato e não com gasolina. Voltando ao aeroporto, pediu para ver o mecânico, que tinha abastecido o avião. O rapaz mostrou-se profundamente abalado com o erro que havia cometido. Quando Hoover aproximou dele, lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Acabara de causar a perda de um avião extremamente dispendioso e por pouco não causou a perda de 3 vidas. Era de se imaginar a fúria de Hoover, as palavras cruéis que esse piloto meticuloso e orgulhoso de si desfecharia contra o rapaz. Mas Hoover não repreendeu o mecânico, ao contrário, abraçou-o e disse: para lhe provar que tenho certeza de que jamais voltará a fazer o que fez, quero que você amanhã abasteça o meu F-51. Como aprendi profundamente com as singelas e simples palavras transcritas do clássico O Pai Perdoa, de William Livingston Larned. Ouve essa história. Escute, filho, enquanto falo isso, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os caixinhos louros, molhados de suor,
grudados na fronte. Entrei sozinho, sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado, lendo o meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso e, sentindo-me culpado, vim para ficar ao seu lado da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que você se trocava para ir à escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter tirado alguns de seus pertences do chão e deixado lá jogado ao léu. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs os cotovelos sobre a mesa, passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar, e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: "Tchau, pai." E franzindo o senho, em resposta, lhe disse: "Endireite esses ombros, menino." De tardinha, tudo recomeçou. Voltei, e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinha de gude em meio à sua simplicidade. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante dos seus amiguinhos, fazendo entrar na minha frente. Eu disse: "As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas." Imagine isso, filho, dito por um pai. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou? Timidamente, uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. E eu disse: "O que é que você quer?" Perguntei de forma implacável. Você não disse nada, mas sim, correndo no ímpeto na minha direção, passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em meu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se subindo, correndo os degraus da escada, em plena alegria. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas, era dessa maneira que eu vinha recompensando por ser uma criancinha tão amável. Não que não o amasse, o fato é que eu esperava demais da juventude. Eu avaliava pelos padrões da minha própria vida. Eu havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter, e tudo isso que de fato havia. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isto eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa esta noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao seu lado, da sua cama, completamente envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que se você tivesse acordado, você não compreenderia nada disso. Mas amanhã eu serei um papai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer. Rirei quando você rir. Morderei minha língua quando for palavras impacientes, quando essas palavras quiserem sair da minha boca. Eu irei dizer e repetir, como se fosse um ritual: ele é apenas um menino, um menininho. Receio que o tenha visto até aqui como homem feito, mas olhando-o agora, filho, encolhido e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que és um bebê. Ainda ontem esteve nos braços da sua mãe, a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você. Exigi muito. Uma grande lição deve ser retirada de tudo isso. Que em lugar da condenação haja a compreensão. Entendamos os motivos das pessoas que nos cercam e simplesmente
exalemos o amor. Isso é infinitamente benéfico e intrigante a criticar. Isso gera empatia, simpatia, tolerância e bondade. Leon Tolstói foi brilhante ao declarar: conhecer tudo é perdoar tudo. Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem, disse Oscar Wilde. Quanto mais criticamos, menos amamos, foram as palavras célebres de Honoré de Balzac. Os animais são tão agradáveis, não fazem perguntas, não criticam, declarou George Eliot. Diante dos erros, abre-se a porta para a construção de novos acertos. A edificação da ponte da felicidade social nunca se deu e nunca se dará através de críticas, ainda que possua fundamentos corretos e coerentes. Aprendamos com Jesus aquilo que for ensinada em Mateus 7, no versículo 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Toda crítica deve cair por terra, dando lugar ao perdão imediato, apontando para soluções futuras que serão construídas pelo tempo presente, cheias de amor, compreensão, admiração, expectativa, simpatia, tolerância e bondade. Características estas fomentadas por uma relação social permeada pela alegria e felicidade. Sabe o que isso gera? Uma explosão de felicidade social. Vamos preparar essa bomba? Não critique, não condene, não se queixe. Antes, o defeito dos outros, enumere pelo menos 10 dos teus, declarou Abraham Lincoln. Então que nós possamos aprender a viver isso, aprender, independentemente do erro do próximo, a abraçar, assim como aquela criança que só levava reprimenda do pai o tempo inteiro, assim como aquele piloto que teve a sua vida completamente acabara de perder um avião e teve a sua vida num risco extremo. Ele voltou e abraçou aquele mecânico e disse: você vai agora colocar combustível no meu F-51. Que nós possamos ter essas atitudes com quem está ao nosso lado, errando, cometendo falhas, como todo ser humano. Eu sou o que mais erro todos os dias. Você também é passível de erros. E não se constrói uma sociedade feliz e hábil, aonde há o julgamento. Quando Jesus declarou aquela passagem de Mateus 7, não julguem para que vocês não sejam julgados, é para que nós não venhamos a sofrer. Porque com base no nosso julgamento, na nossa crítica, aquilo retorna para a gente no futuro. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso diversas vezes. Então, o amar, o entender, o compreender, o exalar compreensão, recheada em alegria e felicidade, é a base para uma vida social hábil. Que a intimidade com o papai, com a presença de Deus, exalando no seio social, esse padrão de compreensão e alegria, seja o nosso foco total sempre. Um grande abraço para vocês, e isso que nós estamos vivendo é uma forma de repensar nos nossos dias aquilo que nós temos que de fato viver e vivenciar. Um grande abraço para vocês e até mais.